Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que o regime trumpista, como sugerido aqui hoje no chat, para a gente denominar a partir de agora a ditadura americana, o regime trumpista, anunciou novas medidas contra o povo brasileiro, o Estado brasileiro e o governo brasileiro. Vejam, pasmem, as novas medidas dizem respeito ao Mais Médicos, algo que foi lançado lá em 2014, há 10 anos, e que abriu espaço para a contratação, principalmente naquele momento, de médicos de outros países que aceitassem vir aqui ocupar as vagas excedentes das vagas que os médicos brasileiros não queriam ocupar. Ou seja, aonde os médicos brasileiros quisessem atender, a prioridade era deles. A vaga era dos médicos brasileiros. Se porventura, em alguns lugares desse país onde não havia médicos, não tivesse um brasileiro para ir, outras nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades poderiam ocupar. E fez-se um convênio com o governo cubano para que os médicos cubanos pudessem, então, atender aqui. Veja bem, aí, hoje tem gente dizendo assim, mas olha, os médicos cubanos recebiam 1/4 do acordo de salário com o governo brasileiro. Era verdade. Era algo na casa de $4.000 na época, $1.000 para o médico, 3.000 para o governo cubano. Esse dinheiro do governo cubano é uma forma que faz parte de um acordo para que o sistema cubano possa continuar investindo em saúde para todos os cubanos. Olha só, um McDonald's. Quanto custa um Big Mac? R$30, 40, eu não sei o preço. Quanto ganha a atendente que vende o Big Mac? Por Big Mac vendido? 50 centavos? Então, ou seja, uma parte maior vai para quem construiu aquele negócio. No caso, o governo cubano paga o curso de medicina, dá as condições, garante viagem, saúde, educação, tudo para que esse cubano possa fazer um intercâmbio e retornar para o seu país uma parte dos recursos, numa coisa que é absolutamente uma ação humanitária. Isso eles têm feito em várias partes do mundo. O médico aceita ou não, ele não é obrigado a vir para um país. Mas, nesse caso, é ditadura cubana. Aí, no caso da ditadura trumpista, do regime trumpista, não se pode falar nisso. Só que quem está exacerbando totalmente no que diz respeito às leis do seu país para fazer uma medida como essa? É Trump. Trump está intervindo num país soberano por uma coisa feita há 10 anos, já que hoje a gente tem 8, 9, 10% só de médicos cubanos atendendo no Mais Médicos, um número muito menor, e aonde os brasileiros conseguem chegar, a vaga será de um brasileiro. O Trump está expulsando do seu país pessoas imigrantes e mandando para El Salvador, em penitenciárias de alto grau de violência, gente que tem filho, que nasceu nos Estados Unidos,
Gente que estava com criança andando na rua e eles separaram a mãe do filho e botaram a mãe numa prisão na Flórida para comer num prato que nem cachorro no chão, num lago cercado por jacarés. Se a pessoa quiser sair, fugir, será comida pelos jacarés. Essa ditadura trumpista que está ajudando Israel a dizimar a população de Gaza, que não faz nada contra o Netanyahu, que acabou de assassinar vários jornalistas, dizendo que eles eram espiões lá em Gaza. Mas do que mais será capaz essa ditadura trumpista? Essa é a pergunta que temos que começar a fazer a partir de agora. E jornalista é aquele cara que aperta o alarme, às vezes antes do elevador parar. Sentiu o problema. A gente tem a obrigação de fazer isso. Qual é a dificuldade que o Trump teria de invadir a Amazônia? Alegando que terroristas estão ocupando essa faixa de território, e a gente tem mesmo organizações do PCC e de outros grupos do crime organizado que hoje ocupam a parte norte do país e nordeste, não só sul e sudeste como há um tempo atrás, e eles estão migrando. Qual seria a dificuldade de ele declarar o PCC um grupo terrorista para fazer uma ocupação no Brasil, ou na Amazônia, ou em qualquer outro lugar? Vai! Para de exagero, ou então, não dá ideia. Será que eu preciso dar ideia? Será que já não temos o Bananinha e o Figueiredo lá pedindo para que se escalhe a violência no Brasil? Eu não descartaria, a partir de agora, que o acirramento do governo Trump, que se dá internamente, passe a se dar externamente na sequência com países latino-americanos que sempre foram considerados o backyard, o quintal da América. Esse prêmio de 50 milhões de dólares para quem capturar o Maduro faz parte dessa escalada de violência latino-americana. Ação contra os mais médicos. E dentro do país, a ação se deu, por exemplo, contra Harvard, contra a Fox. E esse pessoal todo está fazendo acordo e silenciando, se escondendo. O Partido Democrata tem 50 deputados do Texas, nesse momento, com mandado de prisão, porque se negaram a ir votar numa mudança do colégio eleitoral do território do Texas, que ia beneficiar os republicanos. A situação é gravíssima nos Estados Unidos. Nós estamos tratando isso com um nível de cuidado muito menor do que a gente deveria ter. E aqui, se o Trump quiser invadir amanhã, seu Ratinho Júnior, seu Zema, seu Tarcísio, seu Eduardo Leite, Eduardo Leite é tão simpático. Estarão dizendo o quê? Aquilo que disseram na XP, que a culpa é do Lula. Se os Estados Unidos decidir invadir a Amazônia, será recebido muito provavelmente com aplausos pelos militares brasileiros, que são parte dessa engrenagem tóxica, antidemocrática, que levou o Bolsonaro ao poder, que hoje está sendo investigada, mas que está insatisfeita com o que está acontecendo no Brasil. Então, é hora de dar nome aos bois, começar a chamar o Trump da maneira que ele deveria estar sendo chamado nos Estados Unidos, e não é, por medo de censura e por medo de retaliações da mídia americana e das plataformas americanas,
que estão, por exemplo, censurando aqueles que estão querendo marcar manifestações para esse final de semana. As pessoas estão falando em festivais de música, quando, na verdade, são atos contra o governo que estão sendo organizados. Que a mídia americana que não está falando nada sobre mandar o FBI, né, que em português, para Washington. Porque, segundo o Trump, Washington hoje é uma cidade insegura. Ele não quer manifestações, que é o FBI lá, e está todo mundo quieto. O que fazer? Acho que o Lula está fazendo aquilo que é possível, dentro das possibilidades geopolíticas do Brasil e, inclusive, da correlação de forças internas, que podem levar uma parte do povo brasileiro, da elite do povo brasileiro, principalmente, a receber com bandeira americana e de Israel os marines trumpistas. Esses movimentos, e esse último movimento do Trump com relação ao Mais Médico é, sim, chocante. Ele pode recuar, é possível que ele recue, mas é hora dos democratas brasileiros começarem a pensar em alianças mais sólidas, inclusive, com outros players globais, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. É hora de se associar a outras nações estrangeiras e esquecer os Estados Unidos enquanto o Trump estiver lá. Regime trumpista, ditadura americana. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todos, todas e todos.